Bom dia, meu coração, tudo bem? Você é um prazer imenso tê-la aqui. A casa é sua, seja muito, muito bem-vinda. Você sabe que eu te admiro muito e é um prazer enorme estar fazendo essa live com você. Também, Vani, eu agradeço muito todo o seu carinho sempre. Você é uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que faz as coisas de uma maneira muito efetiva, com muito carinho, com muito amor. Então é um prazer enorme estar aqui com você, com os seus seguidores e a gente poder trazer informações para que possa ajudar nesses momentos que a gente mais precisa de acolhimento, que a gente precisa de muito conforto, né? E nós não sabemos nos dar conforto muitas vezes. Então, vamos falar sobre isso. Sim, às vezes ficamos perdidos no meio desse turbilhão de emoção, né? E não sabemos como seguir, né? E como eu sempre. Pode falar. É porque, Pode falar. porque muitas vezes a gente não está preparado, a gente tem apegos, né? E a gente não está preparado para deixar ir o que precisa ir. E a gente precisa acostumar ao longo da vida a ter isso. Porque é um processo natural. Muitas pessoas entram na nossa vida, muitas pessoas saem. Muitas coisas entram na nossa vida e muitas coisas saem. Só que nós temos, principalmente na cultura brasileira, Vani, nós temos o apego, né? Apego à parte física. Então, é importante a gente falar sobre isso, muito importante mesmo. Sim. E com igual você falou, com esse apego, Vilma, fica difícil a gente soltar, né? Fica literalmente apegado, né? Ele fica literalmente apegado, e é igual você falou na parte física, né? Então, assim, como todas as minhas lives, eu começo com um versículo, né? E a gente fala que não é sobre religião, é sobre espiritualidade, sobre conexão com o divino, né? Sim, Então vou falar aqui, vou ler um versículo hoje que é Provérbios 12, 25. A angústia no coração do homem o abate, mas a boa palavra, a palavra de Deus, o alegra, né? Então o que eu entendo aqui, por mais que você esteja angustiado, né? Por mais que seu coração esteja angustiado com a dor da perda, ou não necessariamente também só perda traz dor, né, Vilma? Mas em várias etapas da nossa vida, em vários desafios da nossa vida, a gente se depara com a dor, né? Então, sim. assim, às vezes o coração está angustiado e abatido por conta dessa dor. Mas a boa palavra, a palavra do Senhor, ele trará alegria ao seu coração. E aqui, quando eu falo assim, a boa palavra te alegrará, é a palavra do Senhor, mas também a palavra daquelas pessoas que estão próximo de você, né? Porque o que eu tenho aprendido muito com a Vilma é que, assim, no momento de dificuldade, não fique sozinho. Tem alguém, Exato. tem o apoio, né? É Fala, meu muito importante. E assim, a gente tem que pensar no Criador de todas as coisas, Vivi, como ele sendo um instrumento, né? Como ele sendo um caminho. Então, ele pode usar outras pessoas para se comunicar da forma que você vai entender. Então, a gente precisa um pouco de soltar um pouco do papel, aí volta para o físico de novo, entendeu? Quando a gente se apega muito com palavras, com a Bíblia, até com a Bíblia, a gente perde toda a grandiosidade do Criador, porque ele usa outros instrumentos. Se eu me apego ao papel, eu acabo perdendo a capacidade de olhar para essa forma diferente de comunicar, porque o Criador de todas as coisas, ele pode usar a natureza. Quantas vezes a gente às vezes está triste, né? E sai caminhar e vê um pássaro e vê alguma coisa que simplesmente do nada, que a gente fala do nada e que não existe do nada, né? Deus está em tudo. Então, simplesmente ele se comunica com a gente através daquela forma de crescimento, daquela outra forma. Então, o que é importante a gente entender é sempre estar aberto. Por quê? Porque ele pode usar todos os instrumentos, tudo está criado, Vani. Você tem provado isso a todos os dias. Quantas coisas você mudou na sua vida? É verdade, Vilma. Muita coisa tem mudado, né? Eu falo que esses últimos anos foram os anos de desafio, né? E principalmente esse ano, 2024, tivemos muitos desafios e muitas mudanças. E como você falou, Deus não está só na palavra, no papel, né? Ele está na beleza que a gente olha uma flor, né? E ontem eu até estava comentando isso na live que eu fiz ontem, que as pessoas, elas
acordam e dormem e às vezes nem olham para o céu. Não, né, não se dá conta que tem um céu em cima delas e nem olha a beleza, não olha uma árvore, não olha um sorriso de uma criança, né? E eu falo que assim, que Deus está nesses detalhes que a gente passa despercebido, né? Se a gente não olha os detalhes, provavelmente a gente está focado na dor, né? Provavelmente. Ou a gente está com excesso de estímulo, sabe, Vani? Como a gente trabalha com essa linha dos traços de caráter, as pessoas, elas estão, a brasileira e o brasileiro, eles são tem muito rigidez e muito abandono. Então, a rigidez, ela vai nos levar para um lado de ser o melhor. Então, quando você entra nesse processo de ser o melhor ou a melhor, isso não quer dizer que você está competindo com os outros. A competição é interna, dentro de você mesma. E aí, o que acontece? Essa competição faz com que você perca detalhes. Por quê? Porque quando eu estou armada para me defender o tempo inteiro, com medo de não ser a melhor opção, o que eu vou ter de desafios? Eu vou ter que estar... É como se eu tivesse um leão querendo me comer o tempo inteiro, 24 horas. Então, eu não posso relaxar. A gente tem aqui nos tratamentos, e você provavelmente tenha percebido isso também, quando você não tem o que fazer, de certa forma, você fica meio angustiado, desesperado. Por qual motivo? Porque a gente não aprendeu a lidar com o ócio, né? Com a falta de ter o que fazer, porque a gente aprendeu a se encher do que ter que fazer. Por quê? Porque a carência, por causa do abandono, a carência, ela está no nível alto. Que nem um vídeo que eu postei esses dias da criança com 9 anos querendo se suicidar. Por quê? Porque o adulto que está cuidando daquela criança é carente. Não tem maturidade para criar o ócio, para sentar. Que nem ontem à noite eu estava com meu neto correndo atrás dele, brincando com uma correntinha, que para ele é uma cobrinha, e aí ele achou um cone de chão do prédio, ele começou a brincar com o cone. Então, a gente perde esses detalhes quando você está no celular, por exemplo. Por quê? Por que você tem que ficar no celular? Porque eu não posso ser... Lembra? Volta para a rigidez. Eu não posso ser superado. Eu não posso não saber de uma informação. E você precisa deixar de saber para você poder ter lado crítico. Por quê? Porque se eu me intero de tudo, eu tento saber de tudo, eu vou me tornar uma pessoa chata. E eu trabalho a chatice em mim. Eu sou uma pessoa chata, gente. Eu estou trabalhando a chatice em mim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que estudo muito, então quase todos os temas eu tenho conhecimento. Mas eu às vezes preciso dar um passo atrás para poder ouvir a Vani, para poder ouvir uma outra aluna, para poder... Bom dia, Luzilene. Para poder ver outras situações que a gente não vê por estar armada, por não ver o marido, às vezes, né, Vani? Sim, e lembra que quando eu te conheci, justamente a minha questão era com meu marido, né? Uhum. Minha questão maior era com meu marido. A questão de realmente não olhar ele da forma que ele é, mas querer que ele se transformasse numa pessoa que ele não era, que eu queria que ele fosse, né? E quando você falou, olha os detalhes, observa os cuidados e tira esse olhar de cobrança. E é igual você falou, por essa rigidez alta, o que acontece o tempo todo? Eu quero que assim, eu não quero só essa cobrança maior aqui dentro, mas a gente termina cobrando o outro também, né? E normalmente é o parceiro que está do lado que, né? Que é o mais cobrado, Então, depois que eu comecei a te acompanhar, a fazer os seus tratamentos mentais e emocionais, a mudança foi incrível, Mas por quê? Porque eu comecei a olhar os detalhes, né? Comecei a olhar os detalhes, olhar o cuidado, olhar o carinho que faz. E não precisa ser uma coisa grandiosa, né, Vilma? Porque é os detalhes. É muito simples, Vani, e é tão simples que você no começo até duvidava. Eu lembro a primeira vez que eu conheci vocês dois, e foi maravilhoso, porque eu vi que existia amor ali, existia a sincronia, e como muitos casais que chegam até mim, e aí estão às vezes separados ou separando, em várias situações, e que a gente, por quê? Pelo nosso perfil, e a gente está normada na guerreira, né? Então, quando a gente está na guerreira, a gente está escravizado do sistema, né? Agora está se falando muito de sistema, mas a gente já falava isso antes, né, Vani? A
a gente está escravizado do sistema. Então, como escravizado, a gente não consegue olhar para as coisas boas que Deus beneficia nossas vidas. Porque na competição de eu ser a melhor mãe, de eu ser a melhor esposa, de eu ser a melhor profissional, eu acabo criando para as outras pessoas papéis que elas não escolheram. E aí, isso pesa para mim, vai pesar para o meu filho ser um bom aluno daquela escola que eu escolho que ele vai ter. Vai ser ruim para aquele aluno, para aquela pessoa que eu não que não está preparada, que não está estudando, que não tem o meu nível. E olha, para aguentar uma mulher rígida, só um homem que tem aguentado muita humilhação quando era criança. Porque as mulheres rígidas, elas são muito impositivas. E o homem vai ter que ser muito tolerante para aguentar. Por isso que é muito comum o homem ir para vícios, como pornografia, bebidas, jogos, compras, para poder fugir daquela forma que a gente tem de esmagá-los. É como se a gente tirasse limão ali, né? Tirasse o sumo do sumo do sumo. Eles não aguentam. Chega um ponto que daí, o que pode acontecer uma traição? Quando você vai esmagando, esmagando tanto ele, ao ponto que alguém vai lá e ele dá um elogio, ele está tão carente que aquele elogio leva. Isso serve para o marido, mas no filho, quando você é tão exigente com o filho, tão impositiva com o filho, aquele filho ali que encontra um amigo que fala, olha, tem um caminho mais leve aqui, uma droga, alguma coisa, o álcool principalmente, que a gente ignora o álcool, né? O cigarro, o narguile, são tudo rotas de fuga para aquela imposição daquela mãe. Porque a mãe, gente, a mulher é sabedoria. Entendam isso. Isso não nos enfraquece em nada, muito pelo contrário. Isso nos deixa muito mais forte. Para a gente saber usar a sabedoria, a gente tem que aprender a dar um passo atrás. Sim, Vilma, total. Me ouve? Tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Total, entendo isso total, porque e aí a dor é tão forte que é igual você falou, a dor emocional é tão forte que leva a pessoa para o vício, leva a pessoa para o caminho do vício, né? E aí a mulher começa a ter mais um motivo para cobrar, né? Além dos motivos que ela não tinha, e aí realmente agora ela tem um motivo para cobrar. Né? Sim. E aí começa o desgaste no casamento, o desgaste nas relações. Que é como você falou, não só entre o relacionamento homem e mulher, mas com os filhos, né? E ainda amigos, com a mãe, porque aí eu já levo também por mais profundo, né? Você lembra o tanto que a gente conversou a respeito da minha mãe e o tanto de conselho que você me aconselhou. E graças a Deus e a você, eu coloco nesse sentido assim, a você também, porque através das nossas conversas, eu quero que eu ouvia de você. Aproveita os momentos com ela, né? Larga o controle. Observa os detalhes e larga esse controle. Então, isso foi muito, muito gratificante para mim, né? E eu colhi os resultados disso, né? Sempre quando eu ia fazer alguma coisa, tava aquela vozinha da Vilma aqui, ó. Larga o controle. Larga o controle. Observa os detalhes. Aproveita as oportunidades. Então, assim, eu sou muito grata, realmente, pelos ensinamentos que eu tive com você e as colheitas que eu não só tive, mas que eu estou tendo também, né? Porque, como você fala, quando a gente treina o nosso mental e o nosso emocional, a vida começa a fluir e a gente começa a saber, primeiro, quem somos, né? Como funcionamos e respeitamos o funcionamento da outra pessoa. Sim. Isso é maravilhoso, Vani, sabe? Isso por isso a importância tão grande da gente trabalhar esse conhecimento, sabe? Porque, olha, a gente não sabia quanto tempo você teria com a sua mãe, mas a gente soube aproveitar. E eu falava isso para você, Vani, curta os momentos. Porque, entendam, aí eu trabalho a questão da função, né, Vani? Qual é a função da Vani enquanto filha da mãe dela, né? Ela só é filha. Deixa a mãe dela ser o que ela puder. Ame ela do jeito que ela é. Tire o melhor, né? E as ações que você não puder mudar, tudo bem, entenda, é uma ação da mãe, não é sobre você, é sobre ela. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E foi maravilhoso ter esse olhar, né? Porque quando eu tiro o olhar de crítica, né? E eu costumo falar que mãe e filho sempre tem tretas, né? É impressionante, mãe e filho sempre tem tretas. Sim. Mas quando a gente tira esse olhar de crítica, esse olhar, mas eu queria que fosse assim. Não, é como é.
e aceita como é e aproveita como é, né? Aceita como é e aproveita como é. E isso em todos os relacionamentos, Exato. né? Como você falou, as pessoas estão tão ligadas nas telas que elas não brincam, não brincam. Não brinca com as crianças, né? Como você deu o exemplo, você brincou com o seu netinho. Eu também tenho minhas netinhas. Quando elas vêm pra cá, tipo assim, a gente se senta no chão, leva elas no parque, brinca de areia, brinca com terra. As pessoas não tocam mais na terra, não pisam mais na grama, né? Não tem mais essa sensação de estar conectado literalmente com Deus, porque como você falou, a conexão com Deus é diariamente. Eu falo que a espiritualidade não é só naquele momento que você está orando. A espiritualidade é o seu dia inteiro, o que você está vivendo. O que você está vivendo, você está sendo, ou tendo conexão com o seu espiritual, ou não, pelo que você está fazendo, né? Sim. E aí a pessoa passa tanto tempo na tela, e aí depois quer ter resultado. E aí não dá, né? Aí fica difícil, né? Você que é treinadora mental, você sabe me explicar muito bem os efeitos que tem a tela, né, Vilma? Muito. Então, o maior problema hoje que a gente tem, principalmente quando você pensa na nossa carência, e pensando em traços de caráter, no estudo dos traços de caráter, é principalmente a falta de autoobservação que acontece, por quê? Porque você sempre está focada no fora, é como se você estivesse correndo de alguma coisa o tempo inteiro e não sabe onde está. Então, o seu cérebro não desarma, então você está aqui o tempo inteiro, então é como se você estivesse batendo em você o tempo inteiro. E isso é um vício, por quê? Qual é a maior dor do brasileiro? É o abandono, né? É a dor da oralidade, é a dor de achar que sempre não tá bom o suficiente, né? Por mais que ele tenha, ele vai achar que não tá bom. Então, isso faz parte. Se eu não tenho conhecimento disso, eu vou cair no erro cognitivo de suprir esse buraco que eu tenho, porque o oral tem um buraco dentro dele, que não nada supre, né? A não ser que ele tenha treinamento, que ele tenha orientação, que ele saia daquele processo cognitivo e comportamental. Cognitivo, o que é? Cognitivo é tudo aquilo que você faz sem pensar. Do tipo, quem dirige carro, sai de um lugar, vai para outro, não sabe nem, às vezes, onde passou. Um outro exemplo de hábitos que a gente faz também, que são mais habituais, que a gente não percebe. Pegar o celular toda hora. O fato de você pegar o celular toda hora, é um vício, é um gancho. Então, se eu tenho que controlar o meu mental, eu tenho que colocar limites para pegar o celular. Eu tenho que ter horários mesmo. E quem está no vício vai ter já problema de abstinência aí. Vai ter problema de abstinência, porque eu não vou poder pegar no celular. Então, é igual um vício do álcool, de bebida, de jogo, de qualquer coisa. Eu vou ter um sofrimento por não pegar isso. A Dilma, você bem, que buraco é esse? Amando a live. Bom dia, maravilhosa. Bom dia, Dilma, maravilhosa também. Precisamos fazer uma live qualquer dia com a Dilma também. É uma nossa aluna e uma terapeuta também maravilhosa. Então, gente, é importante que você entenda. Tudo aquilo que rouba seu tempo é prejudicial. E se você começar a fazer isso por muito tempo, quer ver uma coisa bem legal? Para quem usa muito o Instagram, você pode entrar no Instagram e ver quantas horas você está ficando lá por dia. Bom dia, Grazi, tudo bem? Você vê quantas horas está ficando. Você vai perceber que, às vezes, 8 horas do seu dia, você ficou numa rede social. São 8 horas da sua vida que não voltam mais. Sabe? Era o contato com o marido, era o olhar que você teria com o filho, é o acolhimento que você vai ter com você. Uma grande dificuldade das nossas alunas, né? Bom dia, Andréa. Uma grande dificuldade das nossas alunas é justamente ter o ócio. Parar com ter que ficar comendo informação o tempo inteiro. A gente está obeso mental. Por quê? Porque a gente só quer aprender. Mas colocar em prática vai exigir da gente esforço. E isso o cérebro não quer. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que o ócio é necessário para a criação. E aí a gente entra no primeiro traço da dor, que é a dor da rejeição. Primeira dor que a gente faz é a rejeição com a gente mesmo, da nossa criatividade. A gente é muito crítico com a nossa criatividade. Né? Às vezes você tem uma ideia de empreendimento, uma ideia de venda, uma ideia de trabalho, e você mesmo se autocritica, se rejeita. Né? Em vez de aceitar a sua ideia, aí você reclama que os outros te rejeitam. A primeira rejeição é você com você mesmo.
Aí depois a gente cai na dor, na segunda dor, a dor de ser abandonado, a dor do buraco que existe dentro da gente, da carência, porque eu não me acolho, né? Tem um abraço da borboleta, né? Quantas vezes a gente não faz esse abracinho aqui? Para criança é tão bom, mas para gente adulto precisa ser feito. Esse acolhimento de tampar esse buraco que está aqui, sabe? Principalmente quando a gente vive o luto, sabe, Vani? Porque aí a tendência desse buraco e desse vazio é se tornar muito maior. Você tem oralidade também. Então, a gente precisa entender, precisamos conhecer os picos dos traços? Precisamos. Mas a gente vive todos os traços todos os dias. É que nem o cérebro. O pessoal falava, tem o lado direito que faz isso, o lado esquerdo. Não, os dois trabalham juntos o tempo inteiro. Traços de caráter. Todas as dores estão na nossa vida todos os dias. Algumas são mais intensas, outras são menos. Entendeu? Mas são importantes eu usar. Vilma, e você falando no traço da oralidade, né? É o meu pico, né? Então, assim, foi muito difícil a questão da perda, porque, assim, a minha mãe ter ido embora, para mim, foi um abandono. É louco isso, porque, assim, eu me senti como se tivesse sido abandonada, literalmente. Como se eu tivesse sido abandonada, literalmente, né? E aí, e aí vem o apoio, né? Vem o apoio não só dos familiares, que é o essencial, mas o apoio da Vilma, das outras pessoas que me acompanham. Por quê? Porque é um apoio de fora, de fora. Então, assim, aconteceu uma situação nesse meio termo que minha mãe foi embora, a empresa mandou meu marido viajar e, por consequência, meu marido foi para a Bahia, né? Lá onde eu perdi minha mãe, quem estava lá, meu marido. Tipo assim, a minha criança fez birra. Minha mãe foi embora, meu pai tá lá na Bahia, meu marido foi para lá e tipo, todos me abandonaram. Era essa sensação que eu sentia. E aí eu comecei a observar, né? Eu falei, pera, isso aqui é uma dor, é a dor do abandono. Como é que eu posso fazer para cessar essa dor? E aí foi quando eu me acolhi, eu falei com a Vilma, né? Eu falei com as outras pessoas, com meus filhos que estavam próximos, me aproximei das minhas netas, busquei as minhas netas, trouxe elas para cá. Porque literalmente é essa sensação que a gente tem. É a sensação do abandono. E mesmo que você não está sendo abandonado, as pessoas elas não estão te abandonando. Mas é assim que você mas o cérebro não entende, Vani. Entende? Ele não entende essa... porque isso que é o problema da rígida. A rígida quer impor, ela acha que ela põe do jeito dela e o cérebro não é assim. A gente precisa aprender com o sistema, né? O que eu sempre falo para vocês. Existe um sistema já criado. Por que vocês querem inventar a bola, né? Já existe a bola, já existe a roda. Não fiquem inventando o que já existe. Às vezes a gente fica perdendo tempo fazendo coisas mais difíceis. Por quê? Porque a gente não quer aceitar que o outro vai estar certo, que a outra forma de fazer é melhor, não a sua, né? Então, quando a gente tem a dor do abandono, a gente vai para o lado infantil, das emoções infantis, tá? Da criança birrenta. A criança birrenta, e eu falo criança aqui, gente, no sentido de emoção. Eu não trabalho no meu caso, eu não trabalho com o passado, eu trabalho com o presente, né, Vânia? A gente sempre trabalha em estado de presença. Porque o estado de presença é estado de graça. Sabe? Por quê? Porque Deus criou o presente. Só existe presente para a natureza, não existe passado, presente e futuro. No nosso cérebro, o que a gente tem de tempo é referência, entendeu, Vani? Em relação à minha mãe, hoje ela está falecida, né? Entre aspas. Mas em relação à Vani, a Vani está viva. Então é relação, sempre está fazendo uma comparação. Mas todos nós nascemos e morremos todos os dias. Quantas células nascem e morrem todos os dias? É que a gente não tem esse olhar de como a gente funciona pro sistema. Dentro do nosso cérebro, muitas coisas nascem e morrem. A gente tem uma ideia de cheiro, de perfeição. Nós somos fedidos enquanto ser humano, sabe? Se você for ver por dentro, quem já teve convivência com alguém que teve doenças, vai perceber o quanto a gente é podre. E a gente quer ser lindo, maravilhoso. Então, quando a gente perde alguém, a gente se sente, como eu era tão boa, como é que eu posso perder minha mãe? Como eu sou tão boa, como é que meu marido pode ficar longe de mim no momento que eu mais preciso? Sabe? Então, a gente precisa sair desse papel de se colocar num altar e achar que o mundo tem que nos servir.
né? O nosso marido, as nossas amizades, os nossos filhos, eles estão para complementar. E se a gente não for bom, eles vão embora. A gente vai perder filho, vai perder marido, vai perder para amigos, vai perder para a sociedade. Mãe é mãe, mãe não é amiga. Só existe uma mãe no mundo. Agora, amigas existem várias. Só que mãe, ela é necessária até a fase que a gente está se tornando adulto. Hoje, considerado entre 26 anos, até 26 anos. Eu acho que nem isso, mas vamos seguir a norma que é a orientação hoje. Então, 26, 27 anos. Mas, depois disso, você é filha, ela é mulher. Vocês duas são mulheres. Vivendo experiências como duas adultas. Eu tinha muita dificuldade de lidar com isso, sabe, Vani? Porque na minha cabeça, mãe, eu me via sempre menor que ela o tempo inteiro. E era isso que a sociedade sempre pregou, né? Os pais são intocáveis, os pais são seres humanos, a gente tem que parar de colocar pai num pedestal e achar que a gente está acima deles ou eles acima da gente. Não, eles nos deram a vida, mas porque tem um Deus maior criador que precisava desse veículo. Mas o dia que Deus falar, eu não preciso mais dessa forma de criar, ele vai criar de outro jeito. Entende? Como tem a casa da minhoca, que ela mesma se reproduz, não precisa da outra pessoa. Então, a gente precisa entender que esse abandono é falta da gente mesmo. Eu estou me abandonando. Eu estou esperando que alguém, como uma posição menor que o outro. Olha como a guerreira se ferra nessa história toda. Porque para que a guerreira, ela quer reconhecimento, certo? Olha lá, a Dilma, eu também me via menor. Isso é importante. A Dilma está crescendo bastante também. Ela vai pro mesmo caminho da Vani. Já ela está fazendo live como a gente aqui, Vani. Está cada dia melhor. Então, quando a gente entende isso, que eu preciso me acolher, e que a minha mãe é um ser humano que ela também merece descanso, e que a minha forma de amar ela é honrando tudo que ela me entregou, em vez de ficar chorando por ela ter ido, eu ser grata por quem eu sou, o que ela permitiu, e o que eu aprendo com a passagem dela, né? O que eu aprendo com a passagem de quem não está mais na minha vida, não só morrendo fisicamente como ser humano, mas as pessoas que passaram na minha vida e que sempre vão trazer algo que eu possa aprender. Inclusive, meus filhos podem me ensinar. Meu neto me ensina, gente. Eu tenho lições todos os dias com ele, porque ele não é chato. Eu nasci chata. E é muito importante isso que você falou, a questão do honrar, né? Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com você e você falou assim, você precisa amar sua mãe do jeito que ela é, mas que ela seja desnecessária. E aí, quando eu ouvi essa palavra, meu Deus, desnecessária, como é que eu vou fazer isso? Mas é justamente isso, é largar o controle. Largar o controle. A minha oralidade é alta, a minha rigidez também. Então, assim, é um turbilhão de emoção, né? E olha só, querendo ter o controle o tempo todo, seja muito bem-vinda a todas vocês, meninas. Querendo ter o controle o tempo todo, né, de tudo e de todos, que aí você se depara com situação que, tipo assim, do nada, você estraga o carro. Que não é do nada, né? Que não é do nada. O carro novinho, e aí você esbarra no carro. Por quê? Porque você está querendo controlar tudo o tempo todo e a vida te mostra que você precisa parar. Nem que seja, tipo assim, a vida te mostra que você precisa parar e nem que essa parada seja no teu bolso, seja no teu financeiro, você precisa parar. A vida vai te mostrar que você precisa parar, que você não tem o controle de tudo o tempo todo, né? Você não tem o controle. E nem precisa, né, Vilma? Nem precisa estar nesse lugar de guerreira, de carregar peso o tempo todo. Não precisa. Não precisa. Não. A gente precisa aprender a ser leve. A leve começa comigo. Por isso que a gente tem que começar a se acolher, a se olhar. Porque quando eu projeto eu fazer as coisas para ser reconhecida, eu vou me frustrar. E a gente é criado no ambiente brasileiro, principalmente, para a gente servir, para a gente ser útil e para a gente ser necessária. Quando eu perco alguém da minha família, ou algum amigo, ou algo se afasta de mim, eu vou ter um buraco.
porque eu não vou sendo nem necessária, a pessoa não está me procurando. Então, tem vários tipos de luto que não é só a morte física, mas a morte de relacionamentos ou o afastamento de relacionamentos. E aí, ao invés de eu buscar aquela pessoa que está se afastando e para me aproximar, eu fico sentado como eu falo que nem o alecrim dourado, né? Esperando que aquela pessoa volte a me procurar. Só que o trabalho de ir e de voltar é de cada um. Eu posso também tomar iniciativa. Às vezes a pessoa tomou tanta iniciativa, vou dar um exemplo. Eu ligo para uma amiga e falo para ela, vamos fazer live, vamos fazer live. Chega uma hora que ela fala assim, eu te aviso quando for fazer. A pessoa não me avisou mais, passou. Aí a pessoa fala, mas eu fiquei esperando você me chamar. Falei, tá, quando você quer marcar? Vou ver. Então, quer dizer, o que essa pessoa tá querendo? Atenção só, porque ela não quer resolver. Porque, por exemplo, ó, a Vani e eu, Vani, a gente combinou de fazer a live. Combinamos, ela já falou, dia que eu posso, tal. Ela vai lá e resolve. Agora não, tem muita gente que tá na rigidez, ela quer fazer, ela tem vontade de fazer, mas ela não tem atitude coerente com o que ela quer. E ela vai se sentir frustrada, porque ela acha que as pessoas têm que ir atrás delas. E aí, quando alguém morre, né? O que vai acontecer? Eu não tenho mais o poder de procurar aquela pessoa na minha vontade, do tipo, morreu a minha melhor amiga, poxa vida, ok. É minha melhor amiga, eu não vou poder procurar ela. Não, morreu minha mãe, né? Então eu não tenho como procurar mais minha mãe, eu não tenho como chorar com a minha mãe. Quem disse? É porque a gente está apegado com a matéria. Eu posso conversar, se eu posso conversar com Deus e Deus falou, vocês são a minha imagem e semelhança, não é? Então a gente pode conversar com qualquer um, porque a gente soma imagem e semelhança. A gente não vai ter a parte física, mas se você aprender a ouvir, a diminuir o seu ritmo, a ter o ócio, você começa a ouvir intuições. Você não vai ouvir a voz, gente. Entendam isso também. Para de cinema, né? A gente acha que vai ouvir do jeito que... Não. Vai vir como Deus sempre vem. Vem através de um pássaro, vem através de um pensamento, vem através da Vilma falando, vem através da Vani falando. Então, Deus vai usar os instrumentos, tudo que está aqui na natureza, que é dele, para nos comunicar isso. Só que, às vezes, você, por teimosia, por birra, porque o brasileiro é muito birrento, muito teimoso. Ele quer fazer do jeito dele. Que eu falo, já inventaram a roda, já inventaram a bola. Você quer inventar a sua roda, porque a minha roda é melhor. Não, queridinha, queridinho, já existe uma roda. Tente aprender com o que já existe. Aí você aprendeu, colocou em prática, aperfeiçoe. Aí você vai criar o seu jeito. Porque, gente, entenda, sabe, Vani, é importante isso. Não é porque tem o método da Vilma dos traços de caráter que o método do outro não é igual, que a forma do outro. Cada um vai chegar para aquela pessoa que vai vir até você com a sua forma de ser, com a sua forma de fazer, que conecta. Não é todo mundo, não é para todo mundo, entende? A forma que a Vani atende é diferente da Vilma, que vai ser diferente da Dil, que vai ser diferente de outra pessoa. O ser humano tem que entender que a gente está numa grande teia, ó, imagina, uma grande teia. Quem está na mesma velocidade vai se conectar com aquela teia. Mas, por exemplo, a conexão foi... Bom dia, Leidiane. A conexão foi com a Vani. É a Vani que vai trazer aquilo que você precisa ouvir. Da mesma forma que como a Vani chegou em mim, eu trouxe para ela o que ela precisava ouvir. E hoje a Vani está muito mais leve, gente. Vocês não têm ideia. Quando eu conheci a Vani, ela era pilhada. Ela ainda é. Mas agora ela está conseguindo ouvir, ela está conseguindo sentir mais. E ela tem uma doçura, gente. Eu sou um ogro, às vezes, né? Sou muito barulhenta. É minha natureza. E tá tudo bem. Eu tenho que entender a minha natureza. Não adianta eu querer ser o que eu não sou. Às vezes, com aquela doçura, com o seu jeito de ser, é o seu jeito que vai conectar com aquela pessoa. Não copie ninguém. A gente tem que parar de ser cópia. A gente tem que trazer originalidade, aprender com todo mundo, aprender sobre os traços, aprender como você funciona, para você poder tirar o melhor daquilo. É a mesma coisa, eu compro um liquidificador, não sei ligar, não sei usar, não vai dar certo. É o seu corpo também tem um funcionamento, tem uma forma de agir. E dentro dessa forma, você vai criar os seus resultados. E isso é impressionante, né? Porque, assim, o que você falou que era... Eu tenho uma amiga, né? Uma amiga muito querida, que ela falava, né? Ela falava, obrigado, Dil.
ela falava assim, você é sempre ligado no 340, assim, você é sempre ligado, se você pega, você resolve, você dá conta, seu dia, eu canso só de olhar seu dia. E aí, eu comecei a observar, e conversando com você, e você falava assim pra mim, larga o controle. E aí eu comecei a observar que, assim, que o tempo todo eu tinha de estar no controle. E qual a forma que eu achei de eu estar no controle? É dando conta de todo mundo. Sim. Dando conta de tudo, de todo mundo, menos de mim. E aí, como é que eu vou ser leve? Né? E como eu vou ser leve? Quando eu conheci a Vilma, eu estava 10 quilos acima do meu peso. Por quê? E aí a Vilma falava para mim, porque você precisa ser forte, porque se você não for forte, como é que você vai dar conta de tudo? Né? E aí é esse processo, literalmente, de voltar para um lugar, de respeitar as pessoas da forma que elas funcionam, de eu saber qual é o meu funcionamento, né? E de eu achar a minha própria leveza, né? De eu achar o meu próprio... Eu falo que é de eu saber quem eu sou e achar como eu funciono. Como é que eu funciono? Né? E respeitar esse funcionamento. Né? Uma coisa que você falou aqui no começo, Vilma, que assim, quando eu... E não querer mostrar o tempo todo, porque eu sou perfeita. Não porque eu sei fazer, e eu era muito birrenta com as minhas amizades. Meu Deus do céu, era um apego, esse oral assim, era apegadíssimo com as amizades, meu Deus. Aí hoje eu olho e falo assim, olha, as minhas amigas foram muito fortes, viu? Foram muito fortes de permanecer com essa amizade, porque é o tempo todo aquele grude, né? É o tempo todo aquele grude, aquela necessidade de estar apegada ali, mas esse apego era justamente isso, para ter o controle. Vai que ela acha uma amiga melhor. Olha que loucura, né? Vai que ela acha uma amiga melhor. Vai que ela acha uma pessoa melhor, né? Vai que ela acha uma pessoa melhor. Não, somos diferentes. E aí, Vilma, como eu te contei, eu aprendi a ser amada pelo que eu sou, não pelo que eu faço. Não pelo que eu faço. As pessoas não precisam me amar pelo que eu faço. As pessoas que vão se conectar comigo é pelo que eu sou. E da mesma forma, eu me conecto com as pessoas pelos que elas são, não por que elas fazem. Porque o que as pessoas fazem é passageiro, o que elas são, não. E é igual você fala, o que você deixa no outro, né? Qual valor você pega do outro e qual valor você agrega na vida do outro. Isso fez muita diferença para mim. Muita diferença para mim. Né? E a questão do luto é igual você falou, a minha mãe, ela não tá aqui fisicamente, mas ela tá aqui. Ela tá aqui. Uhum. E todo momento que eu sentir saudade, eu vou olhar uma foto dela, eu vou ter a voz dela aqui. Eu vou ouvir ela. Vou ouvir ela aqui no meu coração, né? Os ensinamentos que ela me passou. Né? E tudo que foi feito para que eu possa estar aqui, né, viu? E é assim que a gente honra, né? É assim que a gente honra, porque as pessoas pensam que honrar pai e mãe é você fazer tudo que o pai e a mãe quer. Aí a Vilma fala pra mim, gente, não é isso, honrar pai e mãe é diferente. Honrar pai e mãe é diferente, é você viver a sua vida do seu jeito, do jeito que é bom pra você. Né? Então, isso me ajudou, assim, muito, muito. Foi tanto que, assim, na mesma semana, acho que 4 dias que minha mãe foi embora, eu tava gravando live. E aí as pessoas não entendiam, né? Tipo assim, mas como assim ela já tá gravando live? Né? Mas é a forma que eu sou, é o jeito que eu sou. E isso não significa que eu não tô sentindo, que eu não senti. Porque aí vem as críticas, né, Vilma? Nossa, mas ela tá no evento. Ela tá no evento, a mãe dela foi embora, mas ela já está participando de um evento, né? E aí me vem a voz, literalmente, da minha mãe, que a minha mãe sempre falou para mim, não perca as oportunidades, talvez elas não voltem. Sim. E ela sempre, no dia que eu tive a notícia que a minha mãe foi embora, eu estava participando de um treinamento emocional. E aí me veio essa voz, porque eu queria pegar um avião e ir para Bahia, porque agora é tão grande que eu queria ir pro meu pai. Queria correr para os braços do meu pai de tão grande que era a dor, né? Mas aí, o que me veio a voz? Aproveite as oportunidades, porque talvez elas não voltem. E eu entrei naquele treinamento e foi uma das melhores escolhas. Então, essa dor, tem a dor. Mas quando você se conhece, você sabe se acolher, né? Você sabe se acolher. E você sabe, e você se conecta, assim, e Deus é tão maravilhoso
que ele traz as pessoas certas na hora certa. Você não precisa ficar desesperado querendo controlar o tempo todo. As coisas acontecem, é igual a Vilma fala, a roda, já existe a roda. Só respeita os processos, né? Só respeita os processos. Exato. E eu acho que hoje o que é mais difícil para as pessoas é desarmar isso, sabe, Ivani? Você teve um trabalho grande, você tem investido no seu desenvolvimento. Então, a importância da gente se permitir, sabe? O cérebro precisa do ócio, a criatividade precisa do ócio. Por qual motivo a gente não consegue ter ócio? Porque quando eu me calo, quando eu diminuo o barulho externo, eu vou me incomodar com o meu barulho interno. Normalmente, quando você está num olho de furacão, você está dentro e fora, né? Dentro de você mesmo, e vai gerar isso fora. O financeiro é a última área que atinge, né? Desculpe, o último vai ser físico, mas o financeiro também é um dos últimos. Então, quando eu já estou com problema financeiro, quando eu já estou com problema físico, o negócio está muito sério, sabe? Você se abandonou por muito tempo. Você deixou isso ir por muito tempo. Então, como a mãe da Vani falava, a oportunidade, ela passa. Você tem que estar aberto. E o que acontece? Quando você está muito no controle, não consegue trazer permissão, né? E aqui não é a permissão que fala do GPS, tá, gente? Aqui não tem nada a ver com o GPS. A permissão que a gente fala aqui é a permissão do novo. Por quê? Porque se eu estou controlando demais, eu estou falando, eu não quero nada novo na minha vida. E às vezes a oportunidade que você quer está naquele ócio, está naquele momento que você vai dar um passo atrás e vai olhar o cenário. Você tem que lembrar de uma coisa muito importante. O cérebro se comunica com imagens, não é palavra. Não adianta você ficar falando assim, eu quero ser feliz, eu vejo. Mas daí quando você vê a imagem na sua cabeça, é de você infeliz. Qual a imagem que ele vai criar? De você infeliz. Não adianta, não é o que eu quero. Quem fala assim, ó, eu quero ser feliz. Para que eu fale eu quero ser feliz, a imagem que tá aqui que eu tô triste. Porque se eu estivesse feliz, eu não falaria eu quero ser feliz. E aí, aqui é importante vocês entenderem. Quem tem a dor do abandono vai sempre olhar para o que falta. É um exercício olhar para o que quer, para o que deseja para a vida. É um exercício, tá? E aí junta a dor do abandono com a dor de não ser boa o suficiente, vai te dar o quê? O desespero. O desespero de ter que ocupar todos os espaços. Porque se eu não estiver em todos os espaços, eu não existo. E essa é a imagem que você tem de você dentro do seu cérebro. Não tem a ver com o outro é só resultado daquilo que está dentro da imagem do seu cérebro. Então, qual é a imagem que eu tenho de sucesso? Não tem imagem de sucesso. Porque quando você pensa em sucesso, eu quero ter sucesso. Eu já tô vendo eu sem dinheiro, com o carro batido, entendeu, Vani? Com o carro batido, tal, porque é um jeito... E aqui, gente, tem muito problema da religião, tá? Tem muito problema da religião. Sabe por quê? Vou explicar. A gente é criado para servir, para ser bom e para ser útil, certo? Quando eu não sirvo, quando eu não sou boa, quando eu não sou útil, eu sou punida pela igreja, por Deus, pelo pecado, enfim. Então, quando eu tenho um carro melhor do que alguém que eu gosto, tenho um carro melhor do que eu considero socialmente bom, eu vou me punir batendo o carro. Entendeu, Vani? Eu vou me punir brigando com meu marido. Eu vou me punir. Isso, gente, inconscientemente, porque você foi treinado repetidamente para gerar punição. Porque a punição te purifica para você entrar para o céu. Alguém aqui, por acaso, quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Então, você vai se purificar. Então, às vezes, eu já vi casos de clientes que chegam para mim e falam assim, viu, eu prefiro sofrer do que fazer as pessoas que eu amo sofrer. Só que você é tão egoísta a ponto de achar que só a sua dor, só vai causar dor em você. Mas as pessoas que te amam vão sofrer com o seu sofrimento. Sabe? A gente comemorou com a Vani quando ela comprou o carro dela, que foi um momento de muita felicidade, né, Vani? E era uma conquista dela e do marido. O marido dela é excepcional, um cara, gente boa. É porque, gente, entenda uma coisa, tá? Eu sou telepata.
Quando eu falei para Vani isso, eu já tinha visto a energia dele e já tinha visto a energia dela. E ela falava assim para mim, não é assim, Vilma. Eu falei, Vani, presta atenção, aqui, várias vezes, né, Vani? No começo era uma briga, a Vani não gostava muito do que eu falava, gente, e muita gente não gosta. Por quê? Porque o cérebro, ele não está preparado para lidar com o contraditório. Mas foi graças ao contraditório que você vai trabalhar seu lado crítico, de falar, isso eu quero, isso não, isso é o limite. A gente tem que tomar cuidado com tudo que rouba nosso tempo em muito tempo. Exemplo, eu estou seguindo uma pessoa, eu ouço ela 24 horas. Parem de seguir mestres. Comecem a ter lado crítico. Tudo que você começa a repetir de desgraça. Eu ouço história de desgraça o tempo inteiro. Eu assisto uma live com a fulana só fala de marido separando, de mulher separando. Todo encontro que tem, tal dia, só fala de desgraça. Com o que eu estou me alinhando? Com o que eu estou me alinhando? Presta atenção. Gente, se alguém começa a falar muita desgraça, em vez de trazer solução, começa a trazer sempre mais do mesmo, se afaste. Você tem que aprender a ter lado crítico. Lembra? Quem tem a dor do abandono quer pertencer a tudo, quer controlar tudo. Presta atenção nas coisas que você está se conectando, porque o seu cérebro, gente, entenda isso, Vani. Seu cérebro, eu vou fazer só paralelo, tem uns quebrados no meio, mas só pra gente entender, tá? Pra gente ter ideia quanto o nosso cérebro é analógico e quanta coisa você perde na percepção do seu cérebro. A gente tem mais ou menos 21 milhões de bits por segundo que o cérebro capta. Sabe quanto a gente racionaliza? 21 bits. É menos de 0,01%. Então, quando você acha que você está controlando alguma coisa, você já perdeu muita coisa que passou. Mas, ó, por isso que tem que treinar. Entendeu, Vani? Quando eu falo para vocês, tem que treinar, tem que forçar, tem que direcionar. Porque se eu não forçar isso aqui, o meu cérebro vai ficar limitado ao meu cognitivo. Entende? Que você me falava muito, assim, sempre, Vilma, era sobre a repetição. Meu, respeite, você não vai ficar perfeita do dia para a noite. E você também não vai ser perfeita nunca. Você precisa melhorar, não é a perfeição, é a melhoria. Então, respeite e repita. Respeite e repita, né? E isso me ajudou muito, e tem me ajudado muito. Né? Porque quando você quer dar conta de tudo, você não tem... E eu falava assim, uma coisa que eu detesto é rotina. Hoje não. Hoje, se eu não tenho uma rotina, minha vida, tipo assim, fica bagunçada. Por que eu não queria rotina? Porque eu não queria olhar aqui, ó. Não queria olhar aqui. Porque se eu tô olhando fora, eu não tenho tempo para olhar para dentro, é igual a Vilma falou. Né? E essa questão da punição, Vilma, você falando isso, e você lembra que quando eu conversava com você a respeito do meu relacionamento, que a Vilma falava assim, não, mas ele é um homem bom, você precisa olhar o jeito dele, você precisa observar. Aí eu falava, não, eu ficava brava com a Vilma, né? Ficava birrenta ainda. Não é assim, não é bem assim, não é bem assim. E aí, agora vocês falando essa questão da punição, e olha só, como é que eu ia ter um relacionamento de uma pessoa que cuide de mim, que cuide dos meus filhos, que me trate bem, se a minha mãe não teve, se minha avó não teve? Era justamente essa, era a punição. Eu estava me punindo e punindo o meu relacionamento, né? Então eu tinha de achar um defeito. Gente, e assim, eu não estou dizendo que ele é perfeito, tá? Porque eu também não sou. Então não somos, né? Não somos perfeitos. Mas a gente deixa de observar os detalhes. E aí vem a questão do oral, que o oral é justamente isso, né? Ele não observa o que ele tem. Ele quer aquilo que ainda ele não tem. Então ele não foca naquilo que ele tem. Né? Então, às vezes as pessoas me mandam assim, mas eu tenho um relacionamento bom, eu tenho um bom trabalho, a minha vida está alinhada, e aí você começa a conversar com essa pessoa, e a pessoa só olha a dificuldade que ela está passando. Ela não olha aquilo que está ao redor dela. Né? E essa visão de largar o controle, de começar a observar os detalhes, e como você falou, dar um passo atrás. Porque no meu relacionamento, foi isso que eu fiz. No meu relacionamento, foi isso que eu fiz. No meu relacionamento, eu dei um passo atrás. Falei assim, opa, você não é isso tudo, você não é o alecrim dourado dessa relação, vamos baixar a bolinha e vamos voltar para o seu lugar. Vamos dar espaço. A Vilma falava assim, você não dá espaço para o seu marido ser marido?
Você não dá espaço para ele, você resolve tudo. E literalmente eu resolvia tudo. Por quê? Porque eu precisava estar no controle. Porque no inconsciente, eu estando no controle, eu não vou ser abandonada. Afinal, eu faço tudo, ele não vai conseguir fazer nada sem mim. Olha, que alecrim lindo, né? Assim, espetacular. E não é assim, gente, não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Hoje, assim, hoje eu tenho... Na realidade, eu já tinha, é igual a Vilma falava. Ele já estava aí, é você que não dava espaço para ele. Sim. Você que não dava espaço para ele, né? Era você que não dava espaço para ele ser ele. Então, assim, hoje as coisas que é para ele resolver, ele resolve e ele dá conta. E tá tudo certo. E se não der conta hoje, amanhã ele vai dar, mas é dele, não é meu. Né? E a vida se torna tão mais leve, tão mais gostosa de ser vivida, sabe? Ter tempo para cuidar de mim. Porque quando você fica nesse controle, cuidando do outro, você não tem tempo para cuidar de você. Você não tem tempo. Então, assim, o treinamento que a Vilma faz, assim, não tem nem o que falar. Porque é você vivendo e tendo as experiências. E as alunas delas estão aqui, como eu, falando sobre esse treinamento, que assim, é incrível você descobrir como você funciona, saber a forma que você funciona, respeitar a forma como você funciona, porque tem hora que hoje eu falo assim, amor, hoje eu só quero um abraço, você não precisa falar nada, só me abrace, aí tem hora que eu falo assim, me aperte, aí ele fica, meu Deus, você tá bem? Eu falo, eu estou bem, por que a Vilma falava assim, quando você precisar de um abraço, dê jeito de ter esse abraço, tá tudo bem. Mas a rigidez era tanta que às vezes eu queria um abraço, mas estava ali. Não, eu não posso ser vulnerável, eu não posso ser cuidada, tem de ser forte o tempo todo, né? Então, assim, respeite os processos, respeite o seu sentir, né? Respeite o seu sentir. É isso de hoje, a gente tem de falar, me aperta. Me aperta. E tá tudo bem. É assim que a gente funciona. E tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. A gente se respeita para respeitar o outro. Né? E aí as coisas vão acontecendo, as mudanças vão acontecendo. E é incrível. É igual a Vilma fala. É incrível você ser você. E quando eu pensava isso, quando a Vilma me falava assim, você vai chegar um tempo da sua vida que você vai ver como é bom ser você. E eu não sabia ser eu, porque eu não sabia ser eu, porque eu nem sabia quem eu era, né? Eu queria sempre estar no controle de tudo o tempo todo, e não tinha essa percepção de dizer assim, as pessoas me perguntam algo e eu dizer assim, não sei. Não, nossa, falar essa palavra para mim, não sei como assim você não sabe, não, você tem de saber de tudo. Você tem de saber de tudo, você tem de controlar tudo o tempo todo. Não, eu não sei. Eu não sei, tá tudo bem eu não saber. É igual a Vilma falou, eu dou espaço para aprender. Quando eu não sei, eu dou espaço para eu aprender. Tem espaço, né? Sim. Tem espaço para aprender com a Vilma, tem espaço para aprender com a Dil, tem espaço para aprender com todo mundo, né? E tem espaço para aprender não só com as pessoas, mas com a natureza. Com a natureza. Tem espaço para aprender com todo mundo o tempo todo. Mas se você fica na questão de controlar tudo o tempo todo, você não tem espaço para você aprender. E aí, se não tem espaço para aprender, também não vive, né, Vilma? Só sobrevive. É igual a Vilma falava, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Aí eu falava assim, não, eu não estou sobrevivendo. Imagina, eu estou vivendo. Aí você está na guerreira, você está sobrevivendo. Você não está vivendo. E literalmente era assim. Era assim que eu estava, né? E que bom que Deus te colocou você no meu caminho. Sou muito grata por isso. É maravilhoso. Eu que agradeço, Vani, pela confiança. Eu sei que teve momentos que você tinha vontade de me esganar. E isso todos os alunos, já aviso aqui, todos os alunos já passaram por esse momento que tem vontade de me esganar. Porque eu prefiro que vocês tenham raiva de mim do que das pessoas que vocês convivem. Sabe? Vai ter o momento da raiva, vai ter o momento do confronto. Vocês entendam isso. Um processo de mudança, gente, não vai ser light, tá? Não vai ser light, porque o nosso cérebro, ele tá habituado a lidar daquele jeito. Então, ele vai ter dificuldade de se adaptar a essa mudança, tá? Mas quando você começa, que nem a Vani, começa a descobrir os seus valores, começa a descobrir a sua percepção, começa a se permitir explorar, mesmo que às vezes você saiba a resposta, Vani, a gente às vezes fica quieto, porque para mim era muito difícil, porque eu conheço realmente, não é que eu
Tipo, para mim é natural, eu estudo isso há 20 anos, gente, não é um dia. São 20 anos estudando desenvolvimento humano e aprendendo com tudo que eu posso. Mas eu sou autodidata, eu gosto de saber o porquê funciona lá no fundo do negócio. Entende? Não só a superfície. Tanto que é importante que a gente entenda. Uma coisa que eu quero, usando aqui que o pessoal perguntou, Vani, uma coisa que é muito importante a gente entender. O cérebro, ele vai focar demasiadamente naquilo que eu mais penso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do doce que falaram aqui. Se eu falo assim, eu não posso comer doce, tira o não. Eu posso doce. O não existe para o cérebro. Então, o que acontece? Quando eu falo não posso doce, o seu cérebro vai focar mais naquilo que você está colocando. Então, em vez de você falar eu não posso doce, o que você pode? É mais fácil você direcionar seu cérebro para aquilo que você pode do que aquilo que não. Foi algo que eu fiz indiretamente com a Vani. Quando ela pensava na situação de conflito com o marido, eu sempre direcionava ela para a parte boa que ele tinha. E aí ela começou a olhar para a parte boa. Por quê? Porque se eu falasse que ele era ruim e continuasse reforçando aquilo, o cérebro dela ia ampliar os dados. E aqui como é que funciona? Quando eu tô com algo muito intenso focado no meu ponto cerebral, o que vai acontecer? Eu tô com algo muito intenso focado, o meu cérebro, por exemplo, tem 10 coisas na mesa, tudo salgado. Tem 9 coisas na mesa, tudo salgada. Meu cérebro vai ficar focado na única doce que tiver. Por quê? Porque você está dizendo que doce tem que ter atenção. Doce eu tenho que ter atenção. Então, se eu fico focada no meu marido que dá errado, eu vou toda vez. Ele faz 9 coisas certas, só faz uma errada. Aquela uma errada, seu cérebro vai ampliar nível hard. Lembra? Você só tem 10 bits. O resto tudo está percebendo. Seu cérebro está se armando contra seu marido e você não tem noção. Está se armando contra seu filho e você não tem noção. Então, por isso que treinar o que a Vani treinou é tão importante. Porque quanto mais eu foco em algo que eu não quero, mais eu vou ter foco naquilo que eu não quero. E o cérebro não sabe o que você quer, o que você deixa de querer. Então, lembre sempre, tem um grande mago, tem um grande mágico esperando o seu comando. Se você dá um comando errado, ele vai gerar aquele comando que você está dando. Então, imagina, você tem um gênio da lâmpada andando com você. Se você falar assim, não posso comer doce, não posso comer doce, daí ele vai falar, acho que ela quer doce, né? Se ela está falando que não pode, é porque ela quer doce. Vou dar mais doce para ela. E aí vai ficar difícil você dominar isso, vocês entendem? Então, eu tenho que ter claro na minha mente qual é o caminho de solução, porque a gente fala assim, eu sei exatamente o que vai acontecer com o meu casamento, vai acabar. É uma imagem muito clara do que eu tenho da desgraça. Mas quando eu penso em graça, qual é a imagem da graça no seu casamento? Você não sabe. Você não sabe qual é a graça, que nem no caso da Vani, quantas vezes eu tive que trazer ela para a graça? Ela sempre olhava para a desgraça. E eu, Vani, olha a graça aqui, olha, presta atenção nessa coisa, tal. Só que se eu chego e falo para ela, isso é uma graça, ela ia armar. A gente tem que saber, por isso que é importante o treinamento mental de como abordar. Porque se eu abordo batendo de frente com ela com a rigidez que ela tem, ela não ia aceitar o comando. Então, a gente tem que aprender a fazer o caminho do entorno. E é isso que a gente ensina no treinamento que eu dou das dores aos recursos, que tá até o link na minha bio. Porque das dores aos recursos, eu preciso entender que dor que tá em que recurso que eu tenho. A Vani pode fazer também, para quem não quer aprofundar nisso, a Vani pode fazer a leitura corporal e dar para vocês quantos por cento você vai ter de abandono, de rigidez e tudo mais. Eu sou a professora que ensino a fazer para quem quer aprender. Isso é importante, por quê? Porque quando você olha para o seu filho e ele é todo quadradinho, ele foi muito humilhado. Aí você vai falar para mim assim, ai, Vilma, mas eu não humilhei o meu filho. É que não é o que você quer que o seu filho faça, é o que ele entende, tá? Vou dar um exemplo de humilhação que acontece. Exemplo, eu tô brincando, meu filho tá brincando lá com os amiguinhos, e eu tô aqui conversando, e ele ligado, porque, gente, o cérebro tá percebendo tudo que o pai e a mãe tá falando. Por quê? Porque quem garantiu a sua sobrevivência foi pai e mãe. Então, você é bebê pequenininho lá. Aí você tá com o orelhão aqui ouvindo papai e mamãe. Mesmo que você não esteja percebendo, o seu cérebro tá ouvindo. Aí a sua mãe tá falando com a sua tia assim, tá vendo? Homem nenhum não presta. Você tem que ficar esperta, porque ele é alcoólatra, porque ele é isso, porque ele é aquilo. A criança tá ouvindo.
Então, quando ela vai para a vida adulta, aquela informação está no banco de dados dela. Então, ela aprendeu que isso é ruim. Por quê? Porque ela ouviu a mãe falando, ela ouviu a tia conversando, não era para ela. E ela se sente humilhada quando ela arruma um namorado que tem alcoolismo, por exemplo. Entende? Não porque aquela pessoa seja alcoólatra. Às vezes ela só está tomando um vinho. Mas como você teve essa condição, você vai se sentir humilhada se ele tomar mais. Aí é aquela briga. Às vezes você só encontrou uma pessoa que só toma uma taça de vinho. Mas aí você vai humilhar ele, vai se sentir humilhada. Por quê? Porque você vai lembrar daquele comando. Outro exemplo que a gente faz, né? Você tá lá brincando. Um dia você foi lá e comeu um doce escondido e ficou com a boca toda suja. Sua mãe vai lá e conta para uma amiga. Você se sente humilhado. Ela não falou diretamente, você não foi diretamente humilhado. Mas aquela situação ficou gravada em você como uma humilhação. Então, a gente precisa saber o que a gente tem de percentual de humilhação, o percentual que a gente tem de criatividade que não está sendo usado, qual é o percentual que a gente tem de articulação. A articulação é importantíssima quando você quer ser empreendedor. Você precisa aprender a articular as suas dores, esses movimentos, para que você possa ter resultados. Então, o que a gente transforma? Transforma a rejeição em criatividade, o abandono em comunicação. Por isso que a Vani precisou vir fazer lives. Para quem não conhece a dor do oral, o oral precisa expressar, falar. Fazer lives é uma forma dela dominar a dor que ela estava sentindo. Só que para a pessoa que não conhece esse sistema, vai criticar, achando que ela está se sentindo super bem. Não, é a forma que ela está tendo de lidar com a dor dela. Uma das formas que o oral tem de expressar a dor e de eliminar e diminuir a dor é falando. Então, quem fala demais, quem compra demais, sem necessidade, quem gosta de jogos, quem gosta de compras, quem gosta de pornografia, quem tem vícios de todos os tipos, inclusive em celular, tem a dor do oral. Mas, em contrapartida, tem a dor da comunicação. Tem o recurso da comunicação. Então, por isso que a Vani conseguiu se comunicar até um pouco melhor, porque ela estava na dor. Na dor, ela consegue ter mais clareza. Porque, gente, por incrível que pareça, a dor não é ruim. A dor, a gente evita a dor, mas é a dor que nos leva. Olha bem, se não existisse a dor. Como é que você ia saber? E eu tenho caso disso de um cliente. Ele estava com 42 graus de febre, ele estava convulsionando. E ele não sentia nada. Ele não sentia nada. Aí, nem calor, nada. Ele não sentia, porque as terminações nervosas dele não percebem isso. Ele tem um grau de resistência muito alto. Ele estava convulsionando, daí ele começou a convulsionar, foram ver, ele estava com 42 de febre. Aí eu falei, nossa, eu nunca vi isso. Eu acho que o negócio estava errado, mas eu acredito que ele estava com muita febre, porque ele convulsionou. Só que ele não tinha dor. Então a gente acha que a dor é algo ruim. Não, a dor é só para mostrar, olha, tem algo aqui que você precisa olhar. Tem algo aqui que você precisa colher. Deus, o Criador de todas as coisas, na sua infinita sabedoria, até isso fez com a gente. Então a gente precisa olhar para a dor e perguntar, o que essa dor tem para me ensinar? O que esse momento tem para me ensinar? O que esse marido tem para me ensinar? Por qual motivo eu estou tendo que focar nisso? Vocês entendem? Uma vez que eu aprendi a lidar com isso, eu vou... nela encontramos nossas forças. Então, aí é importante que a gente encontre soluções, não força. Se eu coloco força, a gente lembre da física. Coloco muita força aqui, a força vai voltar para mim. Não é força, tá? Eu tenho que ter acolhimento aqui. Quando eu tenho uma dor, eu tenho que ter entendimento. Se eu coloco força para resolver a dor, ela vai me bater mais. Quer ver um exemplo? Ah, você está sendo forte com essa dor, eu vou te bater mais. Porque o corpo nosso se adapta a qualquer coisa. Por isso que esse cliente que teve febre super alta e convulsionou, ele começou a ter a resistência a ter a dor. Porque ele sofreu muito na vida. Então, aumentou o grau de tolerância dele da dor, a ponto de ele não perceber uma febre alta. E ele estava com uma pneumonia super grave. E ele não tinha dor de nada. Qualquer um de nós estaria super mal. Ele não sentia nada. Ele era bruto mesmo. Sabe? Assim, fisicamente, ele é muito masoquista. Ele acho que é a pessoa mais masoquista que eu conheço. Parece um potinho. O Raiva, assim, igualzinho o Raiva. Quadrado, bem quadrado aqui, bem quadrado no corpo, as pernas toletinho. Então, o grau de... Por quê? Porque ele não quer mostrar a fragilidade dele. Ele foi começando a cada vez ser mais tolerante à dor. E usando força. Então, gente, sempre entendam. A dor, ela não é para gerar força. A dor é para gerar o acolhimento, o aprendizado.
O que eu tenho que aprender com isso que eu estou passando? O que eu tenho que olhar que eu não estou olhando? Sempre pergunte e questione seu cérebro. Isso vai ajudar você a ampliar muito. Conheça o formato do seu corpo. O formato do corpo é gerado desde o 2º mês de gestação até os 7 anos em média. Isso não quer dizer que você vai ser daquele jeito. Todas essas dores, né? A dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor de não ser bom o suficiente, vai estar na nossa vida todos os momentos. O que eu preciso saber? O que eu mais intensifico, sabe? É isso que o meu curso ensina e é isso que a Vani faz a leitura. Então, eu preciso saber disso para me poder resolver. Que nem ela, sabendo que tem a dor do oral, ela sabe que para sair da dor do oral, ela precisa se comunicar. Então, ela vai se comunicar, sabe? Então, olha lá, Carol, você está me descrevendo. Mas a maioria das brasileiras são orais com rígida, tá? Em algumas variantes, mas a maioria é. Porque nós somos sempre desafiadas pelas nossas mães, gente. Nós somos sempre, muitas vezes, são filhas mais velhas, são responsáveis por irmãos menores, né? Então, essa vivência, normalmente, quem é mais velho vai ter uma tendência a ter mais oralidade e rigidez, sabe? Por quê? Porque foi obrigado a... Só que isso te dá execução, gente. Quem tem essa dor, dá execução. Ó, Vani, por que ela fazia muita coisa? Ela tem a execução. Só que ela não tinha direção. Foi o que a gente foi orientando e ela agora tem direção. E aí, a partir do momento que ela tem direção, o sucesso vem. Só que quando ela vai para a autopunição, que isso é muito forte nela ainda, precisa trabalhar e entender isso, né? Sair desse desmérito dela. Eu mereço, acolher, receber, eu mereço, sabe? Se falar, eu mereço ser feliz, sabe? A Carol, só sei porque a Vani comentou, mas Vani, quero conversar mais com você sobre isso. Aí, Vani, conversa com a Carol, tá? Então, gente, é muito importante que a gente entenda isso. Quanto mais eu consigo coligar com pessoas, quanto mais eu consigo compartilhar, mais eu consigo ter resultados. Quando eu fico muito na dor do oral, que eu quero resolver sozinha aquele buraco que está dentro de mim, eu não vou conseguir. É pedir abraço, pedir acolhimento, é poder falar. E aí, gente, marido não tem tolerância para a gente falar. Prestem atenção nisso, importantíssimo. Até foi bom, lembrei. Vani já ouviu isso. O marido não tem tolerância para uma oral falar, gente. Parem de querer que seu marido dê conta. Não dá conta. Vocês falam mais do que o homem da cobra ali na Praça da Sé. Aqui em São Paulo. Para quem não conhece, tem um cara que faz um show de cobra lá e ele fala, tipo, uma palavra em cima da outra, uma palavra, tipo, 2, 3 horas seguidas. Será que tem oral, Vani? Pouquinho só, né? Então, fala mais que o homem da cobra. Então, o que vocês precisam? Ter amigas, sabe? Vai fazer live que nem a Vani, vai conversar com as amigas, pega uma prima, a prima é chata, mas ela ouve, então tá na prima, para chegar em casa zerada, porque senão seu marido chega, coitado, cansado, e você quer contar do gato, do papagaio, da live, do sei o quê, porque você tá cheia de carência. Quando você tá falando demais, você tá cheia de carência, tá? Prestem atenção, tô querendo comprar, tô carente, tô querendo comer, tô carente. Pergunta por que eu estou carente, o que está gerando essa carência em mim? Por qual motivo eu estou sentindo isso? Aí se acolhe, às vezes só um abraço assim, gente, o abraço da borboleta que a gente fala, né? Faz o abraço da borboleta primeiro, se acolhe antes do marido chegar, sabe? Vai lá, toma um banho gostoso, passa um perfuminho cheiroso no corpo. Isso pro oral é muito bom, tá? E a rigidez resolve com sexualidade ou academia. Não tem jeito, é pulsão sexual. Então, ou vai malhar, se não tem marido, vai malhar, vai gastar essa energia na academia, ou vai direcionar isso para o profissional. Só que tem que tomar cuidado para não passar do ponto, tá? Por quê? Porque para trabalhar tem que ser 8, 10 horas. Se você satura o seu sistema nervoso central, você entra num negócio chamado funilamento, que é aquele caos que você não consegue agir mais, porque você gastou tanta coisa ali. O seu cérebro tem limite, gente. Não é a casa da mãe Joana que você vai fazer o que bem entende a hora que você quiser o tempo inteiro. Não é. Chega um momento que o seu cérebro dá um funilamento. O que é funilamento? Sabe quando você fala, eu sei isso, mas não sai? Isso chama funilamento, porque você não está respeitando o tempo de descanso do seu cérebro. Então, quando eu entro nesse funilamento, se eu fizer isso por muito tempo, eu vou ter uma não é borderline, vou ter um burnout. Vou ter um burnout.
processo de funilamento. Todos os dias eu tenho esse momento, você mata muito neurônio com isso, então aprender isso. Então é importante que a gente tenha conhecimento, tenha informação e busque desenvolver e treinar o seu cérebro para isso, tá ok? Quem quiser treinar, estou aqui. Quem quiser fazer leitura, tá a Vani ali, né? Quem quiser aprender sobre os traços de caráter, sobre o meu treinamento, a gente está em promoção em outubro a R$247, é online, né? E aí, quem tiver dúvidas, depois pode ir tirando dúvidas comigo nas reuniões que a gente faz lá do grupo. De qualquer forma, gente, espero que tenha valido a pena aí, Vanessa, essas informações, tenha somado. Nossa, muito, muito, Vilma, gratidão. E só pegando um gancho, né, sobre o que você falou a respeito que o marido não dá conta de um oral. Gente, não dá conta, não dá conta, não dá conta. Não dá conta, tipo assim, precisamos ter amigas, precisamos falar bastante, vai fazer live, como diz a Vilma, vai buscar uma amiga, vai buscar uma terapia, vai conversar com o seu terapeuta, mas assim, mas não leva pro seu marido. Porque quando a gente leva pro marido, o oral quer falar. E o homem, por si só, ele quer resolver. Não vai dar certo. A gente só quer falar, não quer resolver, né? Só quer falar, né? Vilma, assim, gratidão de coração. Você sabe que você, além de ser minha professora, assim, é uma inspiração. Você sabe que eu me inspiro em você. E muito obrigado por essa sua participação. Quantas percepções, quanto acolhimento, quanto conhecimento, viu? Então, saiba que aqui a casa é sua, seja sempre muito bem-vinda, tá bom? Carol, me chama no direct, tá? Que a gente pode conversar mais a esse respeito, tá bom? Mas é isso. Agradeço a todas as vocês que participaram aqui, né? Conosco no ao vivo. Vou deixar essa live gravada, porque tá incrível, né? Vou deixar gravada. Então, muito obrigada a vocês que participaram ao vivo. Muito obrigada para vocês que vão assistir online, né? Que o Senhor Jesus abençoe e ilumine a vida de cada um. E saiba que as oportunidades, elas estão a cada segundo e a cada momento. Então, seja você mesmo, aprenda a se autoconhecer, aprenda a se acolher, né? E, como eu sempre falo, Vilma, que possamos transformar esses nós interiores aqui em laços de amizades, laços de acolhimento, laços de gratidão e laços de muito autoconhecimento. Muito, muito, muito obrigado, Vilma. Muito obrigada. Eu agradeço a todas, a Cássia lá da Itália. E então eu quero agradecer de coração a todos vocês, Vani, pelo seu espaço mais uma vez. Eu agradeço muito porque eu aprendo com você muito também. A gente é aprendiz, gente, é isso nosso maior legado, né, Vani, que eu sempre falo para ele. Nós somos todos aprendizes, ninguém aqui tá, é todo mundo complementar, um ajuda o outro. Eu agradeço de coração, Vani, seu convite. Amei, você sabe que eu te admiro muito, você sabe o quanto eu fico feliz com o seu casamento, você sabe que eu adoro vocês dois juntos, e essa família linda que vocês construíram, é um casal maravilhoso, muito abençoado por Deus. Eu só fui instrumento, lembrem, eu sou instrumento, eu sou caminho, vocês vão passar por mim e vão seguir os seus caminhos, e é isso que é muito gostoso, que cada um de vocês tenha um sucesso que vocês desejarem, e entenda, o Criador de todas as coisas já criou tudo, para o bem e para o mal. Cabe a nós escolhermos o que nos faz bem, a nos amarmos, nos acolhermos. E que a gente possa ser livre para poder ser feliz, porque Deus é livre, o Criador de todas as coisas é livre, a natureza, as coisas são livres, né? Os pássaros, eles não se preocupam com as coisas. Então, fé não é você ficar numa igreja, dentro de um templo, ou com um papel como uma Bíblia na mão. Fé é quando você transforma vidas. Fé é quando você acolhe vidas. O casamento da Vani podia ter acabado e hoje a gente não estaria comemorando essa vida, as conquistas dos dois, sabe? Isso é Deus. Isso é Deus. Deus está nas coisas que a gente não enxerga como divinas, mas que transformam, que unem, que trazem o amor incondicional, o amor maravilhoso. Quando vocês estiverem agindo, pergunte, isso realmente vai ter importância daqui 2 horas? Porque às vezes não tem. Então, lembrem sempre, coloquem amor nos seus corações. Amor primeiro por vocês, porque ninguém dá a quem não tem. E depois transbordem de amor para as outras pessoas. Olha, Vani, que coisa linda, gente. Muito obrigada, gratidão a todos.